Estamos de volta e nesta edição do programa Acontece, estamos falando sobre franquia empresarial e recebemos a advogada Cristiane Maria Minsky Carneiro. Cristiane, nós falamos bastante coisa sobre franquia, no sentido de franqueador e franqueado. Eu gostaria que você começasse falando sobre recomendações. Quais são os cuidados que um franqueador, precisa ter a hora que, vamos chamar assim, abrir a sua empresa para o mercado? Então, o franqueador, para aquele empresário que quer expandir os seus negócios por intermédio do sistema de franquia empresarial, primeiramente eu recomendo que ele vá buscar uma empresa para fazer a formatação da franquia dele, porque não adianta, não é simplesmente sair replicando o negócio ou vendendo unidades franqueadas. Ele precisa de toda uma documentação que a lei exige e precisa formatar o negócio dele primeiramente. Então eu recomendo que ele busque uma empresa para fazer essa formatação e também busque um advogado, especialista em franchise, para que possa elaborar os documentos, elaborar um contrato de franquia, elaborar a circular de oferta de franquia, de acordo com a lei. E nessa mesma forma, do outro lado, o que o franqueado precisa se preocupar? Quais são as recomendações que você daria para aquela pessoa que está interessada em adquirir uma franquia? Bom, para aquela pessoa que quer adquirir uma franquia, eu recomendo primeiramente que ele analise os negócios que ele tem aptidão, digamos assim, aquela familiaridade que ele tenha com o negócio. Como eu disse antes, não basta apenas eu gostar de um chocolate para querer ser uma vendedora de chocolate. Eu preciso saber se eu realmente tenho um perfil para vender chocolate ou se o meu perfil é para vender roupa ou qual é o segmento que eu posso estar buscando. Eu preciso me identificar com aquele segmento com o qual eu vou ser franqueado. Não basta apenas eu gostar do produto, mas não me identificar com todo o resto, que é o fazer vendas, que é o atender no caixa muitas vezes, fazer balanços e tudo mais, porque o franqueado ele vai ser empresário, além de ser um franqueado, ele vai ser um empresário independente e ele precisa dar conta da empresa dele ali. E essa franquia, ela pode ser de qualquer tamanho, existem empresas de todos os tamanhos para esse negócio? Sim, existem empresas de todos os tamanhos, inclusive quiosques, Hoje é muito comum a gente ver em shopping center, não apenas em shopping, como em aeroportos também, quiosques, de empresas franqueadoras. E também no segmento de loja, hoje praticamente quase que 90% das lojas que você encontra em shopping centers são advindas de franquias, principalmente na área de alimentação, mas está se expandindo muito. Com relação a esse sistema, você mesmo falou que existe uma legislação para isso. Eu gostaria que você desse mais detalhes exatamente sobre essa lei. Então, a lei de franquias, ela é relativamente nova, como a gente diz, no meio jurídico, porque a lei é 8.955, ela é de 94, mas ela apesar de ser um pouco, não ser uma lei muito longa, ela é uma lei pequena, digamos assim, são poucos artigos, ela trata muito bem daquilo que deve ser feito na circular de oferta de franquia, Por isso que eu repito a questão de você buscar sempre alguém que tenha conhecimento na hora da elaboração da sua circular, porque a lei ela elenca vários requisitos que devem conter naquela circular de oferta de franquia, que é um instrumento jurídico, e que não contendo esses elementos, não contendo esses requisitos, essa circular, esse contrato, ele pode vir a ser anulado lá na frente. Um juiz pode, por sentença, anular aquele contrato e aquele investimento que a pessoa fez na tua franquia, você sendo um franqueador, você vendeu a sua franquia para uma pessoa, e não contendo os requisitos legais naquele documento, essa franquia ela pode ser anulada, essa venda, dessa unidade pode ser anulada por meio judicial e realmente você ter que devolver tudo que a pessoa investiu durante esse período. Mas existe uma garantia, de certa forma, como existe uma legislação, tanto o franqueador mal intencionado, não sei se existe dessa forma, como do outro lado também, de repente, o franqueado que não segue as regras. De qualquer lado que o interessado estiver, existe uma legislação, se ele tiver boa intenção com relação a isso, ele não vai ser prejudicado. Existe uma legislação que vai segurá-lo, no caso. Não, com certeza, isso com certeza. A lei ela é clara e os tribunais têm cumprido na hora de aplicá-la. Realmente já vi várias franquias que tiveram seus, acabaram realmente, elas acabaram sendo extirpadas por não cumprirem com a lei, por venderem sonhos que não entregaram muitas vezes. E o interessante também é que nós temos aqui no Brasil uma associação, a ABF, a Associação Brasileira de Franchise, onde estão
praticamente todas as franquias, eu acredito que a maior parte das bem intencionadas, então, são hoje associadas da ABF, e a ABF ela tem vários requisitos, né? Um deles com certeza é o cumprimento da lei, né? Quando você vai se associar nela, ela pede para verificar uma cópia da sua circular de oferta de franquia, ela verifica uma cópia do seu contrato e ela analisa realmente se aquela franquia ela está dentro dos parâmetros legais, se ela está atendendo a lei, né? Se é um negócio realmente que foi testado, porque tem muita gente também que, eu tenho um negócio, uma ideia e quero franquear. Não é assim, não é franquear ideias, né? É um negócio realmente já testado e comprovado que dá certo. Você mesmo destacou no início do programa a sua experiência em relação a isso, e eu sei que tem uma experiência também na questão internacional. Se a empresa quiser abrir uma franquia para outro país, também existe uma legislação específica, provavelmente, para isso, né? Com certeza. Também a pessoa que tiver uma unidade e quer hoje, né, já está solidificada hoje no Brasil e quiser expandir para fora do país também, inclusive, na verdade, nesse caso, ela teria que saber exatamente qual que é a legislação do país, né, porque as normas, na hora de operacionalizar ali, por exemplo, vou contratar funcionários, a legislação trabalhista vai ser daquele país. Então, toda essa parte operacional, ela vai ter que obedecer às normas do país no qual ela vai estar implantada, né? Então, para isso também é importante ela contratar um advogado para ter conhecimento na legislação daquele país e adaptar, então, o contrato que ela tem, a circular de oferta que ela tem, à realidade daquele país, né? A legislação daquele país. Mas nada impede, inclusive a própria ABF também tem auxiliado bastante os franqueadores que, né, estão com esse intento de expandir os negócios internacionalmente. Para a comunidade joinvilense, de uma forma geral, em especial, existem muitas empresas que estão nesse tipo de negócio aqui da nossa região? Aqui da nossa região, no sul do país, não são muitas empresas, eu diria assim, próximo do que é São Paulo e outros estados que a gente tem visto, assim, o sul não tem muito o costume de ser franqueador, né? É mais recepcionando mesmo as franquias de fora, mas tem evoluído bastante, está evoluindo bastante. E nesse sentido, então, existe, da mesma forma que não existe tantos, existe uma grande oportunidade, né, para que surjam, então, essas... Com certeza, para aqueles que têm um case de sucesso, tem um caso de sucesso nas mãos e quiser replicar através do sistema de franchise, é uma oportunidade, que o mercado está aí, os shopping centers estão aí, né, para aqueles que querem um segmento de varejo, principalmente, crescer a cada dia mais, anualmente, são vários shoppings que estão se construindo aqui no Brasil, o Brasil está expandindo muito, então a tendência é crescer muito ainda, o franchise ele está em pleno crescimento, digamos assim. Existe algum tipo de segmento que ele não entra, né, não pode entrar num negócio como esse? Não tem nenhum tipo de... Ele pode ser de produto ou serviços, não há nenhuma restritiva. As restritivas seriam no sentido mais de como a questão de como fazer o que fazer, né, que é o que a legislação permite, seriam essas restrições. Excelente, então. Você está acompanhando esta edição do programa Acontece, onde estamos falando sobre franquia empresarial. Agora nós vamos para um intervalo cultural, um intervalo rápido, e já voltamos abordando mais esse assunto com a advogada Cristiane Maria Minsky Carneiro. É um instante só e já voltamos.